Olá pessoal, mais um vídeo do História para o Enem. Hoje vamos falar sobre a França no Antigo Regime, uma matéria do oitavo ano do ensino fundamental. Então a gente vai identificar como estava constituída a sociedade francesa durante o Antigo Regime. A gente vai fazer primeiro, questionando sobre a monarquia absolutista. Você lembra o que foi o absolutismo monárquico? Essa é uma foto, uma imagem do rei Luís XVI, né? Então, o absolutismo monárquico constitui um modelo de governo marcado pela concentração de poder nas mãos do rei. Os reis absolutistas podiam fazer leis, convocar o exército e declarar guerras, e também criar e cobrar impostos. Então, essa era uma das formas que o rei absolutista se mantinha no poder. Além disso, ele tinha um papel do legislativo e do judiciário concentrado em suas mãos. Então, problematizando a questão, o Montesquieu ele foi um político e filósofo iluminista francês. A sua teoria de separação dos três poderes constitui uma dura crítica ao poder absolutista monárquico, né? Como eu comentei, os três poderes estavam concentrados na mão do rei, e também não havia a questão da liberdade política, né? Que é defendida por exemplo, pelo John Locke. Então isso era uma crítica feita pelos iluministas. No mundo atual, sua teoria passou a ser consagrada em muitas das constituições internacionais, inclusive a Constituição brasileira. Você considera necessária a divisão dos três poderes na Constituição dos governos? Fazendo uma contextualização, podemos compreender que o processo que desencadeou a Revolução Francesa possibilitará uma análise sobre as bases do mundo contemporâneo. Ou seja, conceitos como liberdade, igualdade e fraternidade são mais do que lemas revolucionários, são temas que trazem debates atuais no nosso cotidiano. Então a gente tem a França, né, no final do século XVIII, como um país, o país mais populoso da Europa, e também um dos mais injustos, porque principalmente a política do antigo regime era dominada pela aristocracia, né, e a população de maioria camponesa estava fora da política. Então a gente tem a sociedade francesa dividida em três estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza, e o terceiro estado era a população majoritária, né, formada por trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Então no primeiro estado, composto pelos membros da Igreja Católica, você tem o alto clero, né, com os cardeais, bispos e abades, e o baixo clero, formado por padres, frades e monges. Além disso, eles possuíam muitas terras e cobravam dízimo e taxa sobre o batismo, a questão do casamento e sepultamento. Também tinha a questão da indulgência. Esse é o arcebispo de Sens, na França. Então a gente, no segundo estado, era composto por membros da família real e da nobreza, a monarquia, a nobreza cortesã, que vivia na corte, a nobreza provincial, que vivia em propriedades rurais, e a nobreza de torga, burgueses que compravam títulos de nobres. Você tem um segundo estado que possuía terras, poder e privilégios, que viviam à custa da população, principalmente os trabalhadores camponeses. Eles não pagavam impostos e eram criticados pela população, né, por a sua forma de governar, principalmente pela cobrança injusta de impostos, né, porque a população não se beneficiava em nada em relação a quem estava no poder. O terceiro estado, né, composto por camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia, que eram deixados de lado, né, pelo Estado, pelo poder, né, pelo segundo estado, e principalmente os camponeses eram uma maioria que não tinha privilégios, né, principalmente a questão do voto, né, que é a democracia representativa defendida pelos iluministas, que não estava presente no antigo regime. O terceiro estado, ele pagavam impostos exorbitantes. Os camponeses e são-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, viviam em situação de miséria, e os burgueses não tinham liberdade econômica, ou seja, não desejavam a participação política e eliminação de taxas alfandegárias. A França vivia sobre a fome, que ameaçava a população, as secas atingiam a agricultura, o aumento de preços dos alimentos e os gastos exorbitantes do primeiro e segundo estado, criticados pelo terceiro estado, que era
composto pela maioria da população. Então, fazendo uma retomada da aula, o sistema político vigente na França era o antigo regime, né, no século XVIII. A sociedade francesa do período era estamental, ou seja, dividida em 3 estados. O primeiro estado, o clero; o segundo estado, a nobreza; e o terceiro estado, os trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. A burguesia tentava, de alguma forma, influenciar no governo, já que tinha dinheiro, né, e posses, mas não tinha espaço, principalmente porque a nobreza não permitia. E a nobreza também não dava direito à população, né, de escolher os seus representantes, algo que é defendido pelos iluministas, como Montesquieu, por exemplo, e o John Locke no livro O Segundo Tratado do Governo Civil.